Bom, vamos retomar então a nossa programação aqui com as últimas duas apresentações da tarde. E para a próxima a gente gostaria de chamar aqui à frente a queridíssima Carol Costa, que é uma pessoa já há muito tempo amiga nossa, trabalha no setor, que vai falar um pouco para vocês do poder da comunicação digital. A Carol já milita muito na área, é muito conhecida, conhece bem o assunto, isso que é importante, ela é uma influenciadora digital, ela vai falar das suas redes sociais, do trabalho, é muito comunicativa e tem, acho que, um olhar bastante bacana para a gente entender qual é o papel, porque ela entende muito bem como funciona o consumidor. Então, ela tem esse papel muito importante de interagir, ligar o produtor, passando por toda a cadeia até o consumidor e, por outro lado, levar as questões do consumidor para o produtor. E ela nos ajuda bastante. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. De novo, a gente vê a diferença entre um plug e uma árvore, né? Mais ou menos essa a diferença. Pessoal, parece que eu passei por bronzeamento artificial, mas vamos lá, né? Quero agradecer o pessoal do Ibraflor e do Velling por abrir as portas mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muitos colegas na tribuna. É a primeira vez que eu entro na tribuna, estou super emocionada. Para vocês é a coisa mais comum, né? Mas para mim eu falo, gente, eu estou na tribuna do Velling. Coisa legal. Muito bem. A gente vai falar um pouco sobre como sair da sombra da crise e aproveitar as redes sociais, em especial o Instagram, nossa melhor vitrine gratuita, coisa boa, para impulsionar nossos produtos. Isso serve tanto para gardens quanto para produtores. Não importa se você produz flor, folha, se é corte ou não, se é nativa, se é uma planta exótica, não importa se você tem uma loja online ou se você tem uma loja presencial, uma loja física, todo mundo está na mesma vitrine, né? A gente está distribuindo para vocês também, vou agradecer Nadir, Walter, a turma que está distribuindo para vocês, um presentinho do Minhas Plantas. Esse é um mecanismo de estimular o cliente a se empoderar do problema da planta dele, né? Um disquinho de plantês, uma maneira de você identificar pragas e doenças mais comuns. Para vendedores, é uma ótima maneira de dar argumentos de venda para quem vai trabalhar portfólio de adubo, mas também para o cliente consumidor final. É uma maneira muito boa dele sacar o que é um oídio, o que é uma cochonilha, perceber a diferença que tem entre os dois. Então, está aí um presentinho do Minhas Plantas para vocês. Quem tiver garden e quiser comercializar isso, a gente tem valores de atacado, tá? Vamos lá. 3 em cada 5 pessoas consultam as redes sociais antes de tomar uma decisão de compra. Esse é um dado super recente e a gente percebe o tamanho disso, né, o impacto disso quando se fala em grana mesmo, né, o adubo que a gente gosta, né? 161 bilhões de reais foram movimentados graças ao e-commerce. Isso só no ano passado. Para esse ano, mesmo com crise, mesmo com Copa do Mundo, 2 turnos de eleições, a gente estima um aumento de 9%. Então, o e-commerce nunca esteve tão em alta. Mas, presencial ou online, o seu cliente vai se informar sobre você nas redes sociais. Então, é fundamental que a gente se lembre disso. E é pelo Instagram que 62% vão xeretar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Então, aqui eu trouxe algumas boas práticas que muitos de vocês já executam. Espero que tenha algumas novidades, até para quem está craque. Mas são formas da gente alavancar o nosso negócio, né? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz a transição de jornalista para jardineira faz 10 anos. Esse ano completa 10 anos. E eu nunca vi uma explosão tão grande de pessoas interessadas em cuidar melhor das suas plantas, né? A planta foi uma grande companheira para as pessoas durante os últimos anos.
ela foi o que segurou as pontas de muita gente que estava deprimida, de muitas pessoas que perderam emprego ou perderam familiares queridos. A planta serviu para entreter as crianças, a planta serviu para trazer uma fagulha de vida nos momentos mais difíceis de fechamento. Quando eu falo planta, por favor, entendam, flores também. Mas ter, né, uma verdinha dentro de casa fez a diferença para muita gente. Então, agora a gente tem uma massa gigantesca de pais e mães de plantas, como se auto-intitulam os mais jovens, que não sabe cuidar direito delas, mas que está totalmente apaixonada. Então, é mais fácil ainda conquistar essas pessoas, mantê-las dentro desse universo verde, do que jamais foi, né? Você tem já os avós e as pessoas mais velhas, grandes consumidores, e agora uma geração jovem, atenta, querendo saber como é que cuida, como é que não deixa morrer, que bichinho que tem, o que é que tem que passar, né? Tem algumas características diferentes no perfil. Quando a gente fala com esse público mais velho, que se intitula pai e mãe de planta, eles já são muito digitais, então já estão acostumados, né, com os mecanismos digitais. E a maneira como a gente se comunica é um pouco diferente do que a gente faz com o público mais velho, mas milhares de pessoas abriram o Instagram pela primeira vez, abriram uma conta no Instagram para acompanharem jardinagem. Eu tenho relatos, todos os dias a gente recebe mais ou menos 500 mensagens diárias no Minhas Plantas, só no Instagram. O meu perfil está com 750 mil seguidores, no YouTube eu tenho quase 2 milhões, e é um volume muito grande de amostragem que a gente tem todos os dias. Eu tenho 8 pessoas trabalhando na equipe hoje para ajudar a responder e serem as sementes, né, que vão brotar em casas e apartamentos do Brasil todo. Então, é com muito prazer que eu estou aqui falando com vocês hoje e abrindo um pouco do que a gente foi aprendendo nessas conversas. Ninguém fica sem resposta no Minhas Plantas, ninguém, né? Todos os dias a gente está conversando com a audiência. A primeira coisa que eu queria sugerir para vocês é que vocês fossem a voz da planta, da flor, né? Que vocês ajudassem a torná-la cada vez mais fácil de ser cuidada. E isso passa por alguns truques. Por exemplo, ter uma bio no Instagram bem organizada. A pessoa tem que entender o que você produz e como é que ela compra. E vocês vão ficar pasmos de ver como poucas pessoas conseguem fazer uma bio clara, né? Que tipo de planta você produz? Que tipo de vaso você comercializa? Você está mais focado em ambiente indoor ou ambiente externo? Essas coisas são muito básicas e, às vezes, não estão nas bios por aí. Eu sei que é difícil, mas é uma maneira muito importante, porque o Instagram é o nosso grande shopping e a vitrine lá dentro ainda é gratuita, né? A outra coisa é você não usar a conta de trabalho do Instagram para coisas pessoais, né? Às vezes a gente vê uma mistura porque muitos perfis foram evoluindo de contas pessoais e depois viraram contas de trabalho. Então ainda tem coisas ali fofinhas, do tipo convívio em família, aniversário dos avós e coisas assim, mas quanto mais vocês puderem separar, melhor para os dois lados, né? Melhor para a família, que consegue ter acesso a essas fofuras de uma maneira muito mais protegida, sigilosa, e melhor para o teu consumidor, que entende melhor o que você está produzindo ali, né? Como é que você está se comunicando. Fotos claras. Poucas pessoas têm nas contas um catálogo. O Instagram permite que você faça destaques na bio, então também ajuda muito você fotografar seus produtos fora da estufa. Tem caixinhas que vocês vão encontrar na internet para comprar por 100, 200 reais, que é uma caixinha com luz e que você consegue fotografar produtos de até 30 centímetros com uma iluminação de estúdio. Um negócio super baratinho e que você vai fazer fotos com o seu próprio celular, né? Então, essas caixas de luz são ótimas para produtos pequenos, para você isolá-lo, aquele ambiente de estufa, com aquele monte de planta atrás, o plástico leitoso, o sombrite. Ele é encantador, mas ele pode embaralhar a planta que você está querendo destacar. Então, isolá-la para fotografar pode ser uma ótima ideia para ter um catálogo fixo. E, nesse catálogo,
o nome científico, se vocês souberem e puderem, quanto mais específicos vocês puderem ser com as plantas que vocês comercializam, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil cadastrar uma coisa diferente de mix de suculentas, né? Mas eu queria fazer aqui um exercício com vocês. Imaginem que loucura se a gente chamasse flor de corte de flores variadas. E num mix de flores variadas tivesse rosa avalanche junto com rosa spray, junto com margarida e junto com lisianthus. É uma coisa tão diferente da outra, né? O mercado de flor de corte evoluiu a um ponto de você poder escolher a rosa para o casamento, para a decoração, com um nível de especificidade. Eu não quero só que ela seja vermelha, eu quero uma determinada tonalidade de vermelho. Por que a gente não traz essa comunicação também para outros nichos? Quando a gente... Alguém aqui já fez álbum de Copa do Mundo? Alguma vez? Alguém já fez? Levantem a mão. Eu sei que vocês estão cansados, né? Mas imagina a seleção da Coreia, Brasil. Aquele monte de gente ali. Você vai ter que decorar o nome das pessoas. Se não tiver uma figurinha do lado da outra ali, para você ver quem está faltando. Né? É assim, é super educativo, é legal. Um monte de garotos e garotas aprendeu sobre geografia, aprendeu sobre as bandeiras dos países, aprendeu a diferenciar os jogadores graças a um álbum. Então, as pessoas gostam de colecionar coisas. E elas gostam de saber o que está faltando para completar a coleção. Imagina se a gente parar de chamar mix de suculenta ou marantas variadas e começar a chamar cada echeveria pelo seu nome. Alguns produtores já estão fazendo isso, e eu fiquei muito feliz na pesquisa que eu precisei fazer para essa apresentação. Mas imagina quando o seu consumidor começar a perceber que lhe falta uma echeveria lilacina. Ele tem a Perle von Nuremberg, mas ele não tem a lilacina. Olha que legal. É nesse nível de especificidade que a gente pode chegar. E você pode não ter o produto cadastrado dessa forma ainda no Velin, mas ele pode estar cadastrado direitinho no seu Instagram. Falei que era de graça, né? É um exercício só de vocês irem buscando essas informações. Acabou de sair um livro novo no Inflor, Harry Lorenzi, Débora Costa, Úrsula Taveira, que foi minha aluna, e esse livro tem uma porção de folhagens e muitos cultivares. Então, aqui está o trabalho de especialistas na identificação dessas plantas. Super recomendo para quem trabalha com folha, porque você pode ter a Calatheia tristar, a estromante sanguínea, lado a lado, para conseguir diferenciar. De novo, eu sei que é um longo caminho até que isso esteja no código de barras, mas por que não já no seu Instagram? Imagina que legal o seu público começar a saber a diferença de uma coisa e de outra. Sensacional, né? Esse se chama Casa Verde, é um livro só sobre folhagens. No ano retrasado, eu lancei, junto com Harry Lorenzi, um só de identificação de cactos e outras suculentas, e que tem 620 plantas identificadas. Então, é um taxonomista identificando, junto com Gerardo Alstorn, grande especialista, né, grande produtor e um especialista em cactos. A gente se juntou esforços para conseguir trazer para o mercado produções que vocês podem se fiar, porque você vai procurar o nome da planta na internet e é uma loucura, né? E, às vezes, a gente acaba nomeando do jeito que a gente quer. Então, tem um padrão de classificação que vocês, se tiverem vontade, conseguem estimular que o cliente de vocês colecione as plantas de vocês. Mais do que se apaixonar, ele vai colecionar. Bom, uma dica importante. Muita gente confunde o propósito dos stories e do feed no Instagram. Então, só lembrando, os stories são aquelas postagens que expiram em 24 horas, e o feed é a tua postagem padrão, né? Aquela postagem que fica logo abaixo do seu perfil, da bolinha ali,
com a sua biografia. Quando os stories começaram, as pessoas se incomodavam deles expirarem tão depressa. E agora, muita gente acabou deixando o feed de lado porque só publica nos stories. Então, eu trouxe aqui para vocês o propósito dessas duas grandes áreas de conteúdo dentro do Instagram. Os stories são um lugar onde você cria conexão, onde você emociona a sua base. 80% do que você produz nos stories é para criar conexão. A cada 3 meses, a audiência do Instagram dá uma variada. É por isso que é importante a gente ser repetitivo. Você fala, mas eu já ensinei como é que cuida de RAFs, mas vai ensinar de novo. Daqui a 3 meses, a pessoa que está assistindo o seu story não é a mesma. A pessoa que está no seu feed te acompanhando não é a mesma. Quem aqui acompanha todos os dias, mais de 10 stories por dia? Quem aqui acompanha pelo menos 5, todos os dias? 1, 2... Vocês estão entendendo? Se nós não acompanhamos, imagina o bombardeio que é na vida dos nossos consumidores. Então, as pessoas não têm tempo e muitas vezes passa batido. Então, você precisa repetir. Você precisa publicar de novo como é que rega a orquídea. Você precisa publicar outra vez uma postagem sobre oídio, uma coisa sobre seca. Você precisa lembrar mais uma vez que depois que a planta saiu da floricultura ou do garden, você precisa tirar da saia plástica porque ela abafa as raízes. Você precisa fazer isso a cada 3 meses, de novo e de novo. Não precisa ser exatamente a mesma postagem, mas você pode dar uma mudada e trazer de um outro jeito. Às vezes é um Reels, às vezes é um vídeo com fotos, uma sequência de um clipe, várias fotos. Às vezes é só narração, às vezes é foto estática, às vezes é um desenho. Então, não importa, mas é fundamental que a gente se lembre disso. Só que o lugar para o qual esse tipo de postagem foi pensada é no feed e não nos stories. O feed é o lugar onde você vai colocar muito mais conteúdo. Enquanto os stories, vou voltar aqui para vocês verem. Enquanto os stories são 80% emoção e 20% conteúdo, o feed é justamente o contrário. No feed, eu vou botar como é que rega, como cuida, como poda, principais pragas e doenças. Eu vou ficar atento às épocas do ano que o cliente sabe que vai ter problema. Por exemplo, quando está muito seco, a gente naturalmente tem problemas com oídio em algumas plantas. E quando chove muito, a gente tem problema com lesma, caracol e caramujo. A gente tem mais problemas com pragas na época quente e menos problemas na época mais fria. Mas, mesmo na época fria, tem problemas específicos. Eu vou falar de geada nessa época. Isso é conteúdo puro. Quem, como, quando, onde, por quê. Quem é a planta que vocês trabalham? Pensem nela como se fosse uma pessoa. Como é que cuida de cada variedade? Vocês sabem nas estufas e nos gardens que, às vezes, tem uma planta que tem um jeitinho diferente. Determinado cultivar é mais chatinho. Determinada espécie mela mais. Ou então, precisa de mais água, senão ela enrola, murcha, queima a pontinha. Então, conteúdo bruto, priorizem no feed. Ele dura mais tempo ali. E emoção, engajamento, mostrar os bastidores da produção, valorizar os seus funcionários, seus colaboradores, isso tudo é emocional. Repostar uma pessoa legal que está dando um feedback de uma planta que chegou na casa dela, isso tudo prioritariamente nos stories. Ficou mais fácil assim? Para vocês? Muito bem. Então, no carrossel, algumas dicas legais para quem vai fazer carrossel. Aquela sequência de várias imagens, podem ser todas fotos, podem ser fotos e vídeos, e também podem ser vários vídeos. Então, ele permite até 10. A capa é a primeira imagem que o cliente recebe, né? O seu leitor, o seu seguidor vai ver, lógico, a capa. Mas, se ele estiver meio bobeando, aquela semana ele não está olhando muito bem o Instagram faz uma segunda apresentação
do mesmo conteúdo para quem te segue, para aquele 1% que ele gosta de mostrar gratuitamente. Ele faz uma reapresentação, só que ele não mostra a capa de novo. Ele mostra a segunda tela. Por isso, a segunda tela também precisa ser de uma foto forte. Não pode ser uma foto qualquer. Você tem que pensar com cuidado, num carrossel, qual é a imagem mais top para eu colocar, que melhor dialoga, que melhor explica o meu conteúdo, e a segunda melhor imagem também tem que ser forte. Então, evitem que a segunda imagem seja só legenda, porque vocês perdem um apelo muito grande, que é uma imagem diz mais que 1000 palavras, né? Eu vejo muita gente fazendo boas capas, como essa do Shopping Garden, por exemplo, mas esquecendo que carrossel é uma coisa muito compartilhável no WhatsApp. E se eu pegar uma imagem desse carrossel aqui, pode ser que eu tenha cortado, e aí o Shopping Garden acabou de perder a chance de ser divulgado. Então, arroba de vocês na capa. Vocês vão colocar uma capa com uma imagem forte e o arroba de vocês na imagem, para evitar que isso se perca no compartilhamento. Também ajuda bastante, além da segunda imagem forte, vocês terem o carrossel numerado em cima. Então, aqui, o próprio Instagram faz isso e avisa, 1 de 8. Eu sei que tem 8 imagens nesse carrossel. Mas vocês também podem garantir isso, porque as pessoas ainda não sabem usar essa ferramenta direito. Se a gente, que é produtor, não usa direito, imagina o consumidor. E eu percebi uma coisa num teste recente que a gente vem fazendo, a história da seta, né? A maioria das pessoas faz a seta da esquerda para a direita, apontando para a direita, porque é onde você vai pousar o dedo para arrastar. Mas, pessoal, presta atenção. Eu sei, vai parecer meio bizarro. O movimento é o contrário, concordam? Pega o celular de vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. O movimento que você faz, na verdade, é da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. Só que olhem, quando tem carrossel, quase sempre a seta está apontando para a direita. A gente fez recentemente um teste mostrando a seta justamente ao contrário, e embaixo escrito: arraste para a esquerda. A seta apontando para a esquerda e uma legendinha na capa. Então tá lá, 7 podcasts de jardinagem, @shopgarden, a seta da direita para a esquerda e embaixo, arraste para a esquerda. E acabou um problemão que aparecia nos comentários. Onde estão os 7 podcasts? Aí você percebe que as pessoas não sabem usar o recurso do carrossel, elas não sabem arrastar. Elas acham que é uma imagem só. Então, a gente ainda está num movimento de alfabetização das pessoas no Instagram. Isso acontece especialmente com o público mais velho, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Alguém aqui talvez não sabia disso? Agora ficaram com vergonha de falar, né? Eu devia ter perguntado antes de falar isso. Muito bem. No final, última imagem do carrossel. Não subam combo. Ou a pessoa compartilha, ou a pessoa salva. Esses 2 movimentos, eles estão dentro do mesmo raciocínio. Esse conteúdo é tão bom que eu vou avisar um amigo querido dele. 3 cuidados para ter com sua orquídea no começo da primavera. 5 coisas que todo colecionador de suculentas precisa saber. 3 produtos de jardinagem que nunca te falaram, mas você tem que ter em casa. Isso parece uma coisa, caramba, isso parece legal, vou mandar para minha mãe. Então, o mecanismo que você vai pedir ao final do carrossel é de compartilhar, ou a pessoa vai guardar para si. Esses 2 estão juntos no raciocínio, mas você vai pedir só uma ação. Não peça um combo. Normalmente, você entra no final e está escrito assim: gostou? Salve, compartilhe, dê o like e comente. Sabe o que vai acontecer? Não vão fazer nada. Não vão nem te dar aquele coraçãozinho misericordioso. Sabe, aquele da preguiça? O movimento de você botar o dedinho lá no coração, ele é a reação mais preguicinha que você pode esperar, a coisa mais parada que você pode esperar da sua audiência, esse movimento, né? Ele é o mais apático.
Mas até esse você pode estimular. A tua foto pode estar escrito: gostou desse conteúdo? Coloque o dedo aqui. E tem uma setinha na imagem. Toque 2 vezes na flor do calanchoê. Aí a pessoa toca 2 vezes, ela dá um like. Porque ela está tocando na tela 2 vezes. Mas você não vai conseguir essa reação se você pedir toque 2 vezes, compartilhe, comente e mande para um amigo. Não vai fazer tudo isso, entendeu? Ele vai fazer uma coisa só. Então, não peçam, chama CTA isso, né? Call to Action, a chamada para ação. Não peçam um combo de CTA. Isso serve para qualquer coisa, para vídeo no YouTube, para postagem no TikTok, para qualquer coisa. Peçam uma ação. E caprichem nessa ação. Se vocês querem que a pessoa comente, em vez de você deixar gostou, comente embaixo, você pode provocar. Qual sua cor de flor preferida? Você também tem uma fruta que lembra a sua infância? As pessoas ficam com mais vontade de participar quando você tem uma provocação, quando você está ali convidando para algo bem específico. Outra coisa é pensar como o algoritmo, né? Quando eu era criança, o grande segredo da humanidade era a fórmula da Coca-Cola. Hoje é o algoritmo das redes sociais. Como é que funciona o robozinho do YouTube, como é que funciona o robozinho do TikTok, porque determinadas postagens vão para o explorar do Instagram, outras postagens não vão. As pessoas se matam, dão cursos, mentorias para tentar descobrir como o algoritmo funciona. E o algoritmo ele é tão sacana que, assim que a gente começa a descobrir um pedacinho dele, as empresas já mudam, porque faz parte do ecossistema que ele esteja sempre em transformação, o que dificulta a nossa vida de produtores de conteúdo, mas são as regras do jogo. Por isso, pessoal, a principal coisa que vocês precisam lembrar é que o algoritmo é um 01, 01, 001, 01, 01, é uma coisa robótica. Não façam firula nas postagens. Quanto mais preto no branco vocês forem, mais fácil é do robozinho ler a postagem. Tudo o que a gente posta no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, em qualquer lugar de rede social, passa por uma filtragem mecânica de algum algoritmo. Cada algoritmo tem lá as suas especificidades, mas passa por um filtro para evitar mensagens de ódio, para evitar fake news, para evitar, né, imagens chocantes, para evitar coisas ilícitas. Existem muitos motivos para esses filtros acontecerem. A maioria dos casos, o robozinho embarreira porque ele não tem repertório suficiente. Por isso, se eu fosse fazer uma foto desse ambiente aqui, a maneira como a gente está vendo é lindo. Se eu bater uma foto aqui e tiver misturado isso aqui que é fininho, é meio transparente, junto com uma planta de folha miúda ali atrás, junto com a palmeira lá no fundo, que também tem uma folhinha meio rasgada, o robozinho não vai ler direito. Ele vai ler uma bagunceira verde. Mas, se eu pegar o meu celular, e a maioria dos celulares já tem isso, e pousar o dedo e desfocar o fundo, destacando uma folha, destacando algo em primeiro plano, vai ser muito mais fácil de o robozinho sacar. Ah, é folha. Pode passar. É uma folha de uma planta. Ela está postando aí um negócio de planta. Agora, vai ser muito mais interessante se do lado dessa folha que eu destaquei, ou dessa flor, que ele também é capaz de reconhecer quando tem cor, eu puser um ser humaninho, porque o robozinho foi talhado para encontrar olhos, nariz e boca. Ele foi talhado. O que a gente mais vê nas redes sociais? Gente. O que a gente mais vê é gente. A gente também vê muito cachorro, gato, criança. O robozinho fica procurando aonde tem olho, nariz ou olho, focinho, porque isso é o que a maioria das pessoas gosta de ver. Então, se vocês tiverem um gato, se vocês tiverem um bebezinho, se vocês puderem de vez em quando fazer foto com criança, bem em close do lado da sua planta, um cachorro bem em close, não adianta na baguncinha verde. Você tem que descolar dessa mancha, que ele vai ler como uma mancha bagunçada, você tem que descolar. Então, usar esse recurso de desfocar ou trazer para bem para frente. A criança com a planta, o cachorro com a planta, o gatinho com a planta, uma pessoa com a planta.
Isso vai ajudar muito a dar alcance. O robozinho olha e fala, pessoas. Pessoas gostam de ver pessoas. Foi bom essa? Gostaram dessa? Essa vocês não sabiam, né? Sabiam? Muito bem. Vamos aproveitar enquanto o algoritmo não dá um olé na gente, né? Porque daqui, sei lá, alguns meses ele resolve mudar o esquema. Quanto mais sem firula, mais fácil é de divulgar. A maioria das pessoas fica querendo fazer um Instagram com um design super incrível, com um feed todo organizado. Desencanem disso. Desencanem. Façam um Instagram óbvio. O que o Instagram precisa dizer para as pessoas? Aqui está um conteúdo fácil de ser absorvido. Você não vai perder tempo do seu dia absorvendo esse conteúdo. A pessoa tem que bater o olho e não encontrar somente a flor. Se vocês querem vender mais gloriosa, tem que estar escrito ali 3 coisas sobre essa flor. A flor gloriosa, uma flor perfeita para você ter na sua casa. Listas. Ou então o nome da planta bem óbvio. Como aumentar a durabilidade da flor no vaso. Aí você vai dar dicas dela na água, como é que lava o vidro e tudo mais. Tem que ter título no carrossel. Não adianta você botar uma foto bonita ali. Por que vocês estão abrindo mão de ter título? Dá para fazer dentro do próprio story e exportar a foto depois para o feed. Vocês não precisam de uma outra ferramenta para isso. Dá para vocês fazerem dentro do próprio Instagram. Então, aproveitem, é de graça. O alcance que a gente consegue ter com essas medidas tão simples de serem implantadas é imenso. E quem quiser usar as ferramentas, aqui tem algumas, né? O CapCut serve para vídeo, principalmente. Vocês podem fazer, inclusive, montagens em vídeo de fotos. Eu sei que quando fala vídeo, muitas pessoas encolhem. Muitas pessoas começam a ter cólica, coceira, dá vontade de ir ao banheiro. Mas eu entendo vocês. Embora eu seja jornalista, embora eu tenha trabalhado 15 anos em redação, embora eu tenha trabalhado em televisão, eu morria de vergonha de fazer vídeo. Os meus vídeos mais antigos estão até hoje no Instagram, estão até hoje no YouTube, estão até hoje no meu site, para me lembrar, e para as pessoas que me seguem, que ninguém começa grande. Toda árvore já foi semente. E eu também. Eu morria de vergonha. Não é obrigatório vocês fazerem vídeo, eu já vou mostrar um pouco isso para vocês. CapCut, então, é um aplicativo de celular que funciona praticamente como um Premiere, que é um aplicativo profissional de edição de vídeos. O PixArts é um aplicativo de fotos que também já tem layouts prontos, tanto para Instagram, TikTok, feed, Story. Dependendo da maneira como você quiser postar, ele pergunta se quer na vertical, quer horizontal, quadrado. Ele te avisa e você vai ter lá padrão, um monte de coisas padrão para você escolher. O Pinkfire é um site e ele serve para vocês buscarem títulos chamadores, títulos incríveis, títulos instigantes para as postagens de vocês. E o Creator é o de agendamento, né, para vocês conseguirem fazer agendamento, porque a gente não tem ideias geniais todos os dias, e aí você deixa agendado à medida que você for lembrando. 3 em cada 5 pessoas vão consultar as redes sociais antes de fazer uma compra. E a maioria faz isso no Instagram. Eu estou trazendo esses dados e reforçando para vocês. A gente tem que aprender a lidar com essa ferramenta. A gente tem. Se a gente quer vender mais, a gente tem que aprender. Em 2020, eu fiz lives pelo Instagram, todo mundo em lockdown. Eu fiz lives para 48 mil pessoas simultâneas. E muitas pessoas participando da live nunca tinham assistido uma live na vida. Eu trouxe uma lousinha, essas quadro branco que compra na papelaria, que você desenha com caneta piloto. Eu trouxe uma lousinha para mostrar o símbolo de compartilhamento, aquele aviãozinho de papel, porque muitas pessoas não sabem o que ele significa. E aí eu falava, você que está entrando numa live pela primeira vez, embaixo da tela do seu celular tem esse símbolo. Aí eu desenhava na lousinha e mostrava. Você pode tocar nele para mandar essa live para outras pessoas. Era impressionante o alcance que a gente conseguia só se dando ao trabalho de educar a audiência, porque tinha um monte de vovós, um monte de vovôs que nunca na vida tinha participado de uma live. As pessoas aprendem.
você só precisa falar com calma. Você só precisa explicar de um jeito que ela seja capaz de entender. E aí você pega uma vovó que estava na casa dela sozinha, sem ver os netos, sem ver os filhos, completamente deprimida, e dá 20 minutos de alegria para ela, ensinando ela a regar a planta, ensinando ela a trocar substrato, falando sobre adubação. Olha quanto potencial de venda de produtos para nós. E você está falando com o consumidor final sem nenhum intermediário. Você, a maior autoridade na planta que você vende, está falando diretamente com a pessoa que vai comprar. Eu sempre lembro que vocês vendem para a pessoa jurídica, né, mas que vocês deveriam falar com as pessoas físicas. Quando a gente está no Instagram, a gente está falando com pessoas. E, por isso, usem pessoas para divulgar a marca de vocês. Vocês são geniais em produzir planta, em produzir sementes, em produzir insumos, em produzir estufas, em vender vasos, adubos, substratos. Não necessariamente vocês são bons em aparecer em vídeo. Ou vocês querem ser bons, vocês querem esse tempo de treino. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, você não é obrigado a aparecer. Deixa esse rolê para quem curte. Deixa esse rolê para quem gosta. A gente tem cada vez mais influencers, agrônomos, jardineiros, paisagistas, entusiastas. Às vezes, dentro da sua própria produção, você vai encontrar alguém, mas pessoas que gostam de aparecer e que curtem e que são carismáticas. Deixa elas, não precisa ser a voz do dono, não precisa necessariamente mostrar o rosto, inclusive. Mas, se você se der a esse trabalho, se lembre que não é sobre você, é sobre a dor do seu cliente. Então, não adianta muito a gente ficar falando sobre as nossas missões e os nossos valores. O cliente passa reto nisso nas redes sociais. O que ele quer saber é como é que ele resolve cochonilha. O que ele quer saber é a diferença na folhinha, quando a planta está com frio e quando está com ácaro. Então, se vocês não tiverem dentro da equipe de vocês uma pessoa disposta a estudar a dor do cliente, como cuida, quanto rega, como evita uma praga, o que faz se já tiver a praga, onde coloca a planta em casa, quantas horas de sol, quanto tempo demora para germinar, o que faz se não germinar. Se vocês não tiverem uma pessoa na equipe de vocês, vocês podem chamar pessoas, porque tem milhares de youtubers começando, influencers começando, tiktokers, milhares de pessoas que, às vezes, estão só esperando uma oportunidade dessas para aparecer. E entre vocês aqui, vocês têm casos incríveis de gente que faz isso muito bem. Entregue o que a audiência espera de vocês e não o que vocês acham que a audiência quer. Conversa, abre caixinha, pergunta em enquete, bata papo com a sua audiência. Às vezes você está querendo tomar uma decisão de que cor de orquídea você vai trazer, de um breeder. Quando você, se conversasse bastante com a sua audiência, saberia isso com mais facilidade para tomar essa decisão. Um exemplo, a audiência gosta de papel de parede para celular, sem nada escrito. Faça. O que te custa abrir câmera na estufa, gente? Os celulares de hoje são mais potentes, às vezes, do que as câmeras que a gente usava para gravar. Abre câmera. Entrega o que a audiência quer. Uma vez por semana, você abre um papel de parede para eles colecionarem. Cria um destaque na bio para as pessoas baixarem só papel de parede. E lembrem-se que o que tem mais facilidade de viralizar nas redes é simples e entretém. Ou é simples e educa. Mas, principalmente, entretém. É divertido. As pessoas querem compartilhar coisas inusitadas, coisas divertidas. E, às vezes, o esforço que a gente faz para isso é quase nenhum. Esse aqui é um vídeo que teve quase 500 mil de visualizações. Estão aqui os dados dele. A gente teve 29 mil likes. A gente teve quase 2.000 comentários. Olha só, quantas pessoas encaminharam esse vídeo para outra pessoa? 4.000 pessoas.
E 3.800 salvaram para consultar de novo e de novo. Pessoal, eu peguei uma maquiagem verde, que na verdade é um corretivo de olheira, passei na cara num dia que eu estava com o cabelo totalmente sujo e grudei com cola branca, lentilha e orégano, com uns pedacinhos de algodão. Não podia ser mais caseiro. A gente está, de novo, falando de cochonilha. Meu nome poderia ser Carol Cochonilha Costa? Poderia, porque toda semana a gente acaba falando de cochonilha. Mas aqui a gente trouxe cochonilha de outro jeito. E só porque a gente mudou o enfoque, ele gerou compartilhamento. Aqui um truque para vocês. Todas as vezes que vocês puserem alguma coisa nos stories, presta atenção, nos stories, e essa coisa for muito compartilhada ou salva, veja, não é like, não é coraçãozinho, tá? É compartilhamento. Vocês conseguem puxar dados assim como esse de qualquer postagem. Toda vez que vocês notarem que um story foi muito compartilhado, ele vira feed. Você pega aquele mesmo conteúdo e trabalha ele no feed. É sinal que ele tem potencial de alcance. Se vocês transformarem um conteúdo que, por um acaso, vocês publicaram nos stories, às vezes é sem querer que a gente dá uma bola dentro, né? Quando eu comecei o ano, eu comecei a fazer desafios de plantéis. Pegava uma foto de uma planta com uma folha com problema e perguntava, em plantéis, o que a planta está dizendo? E aí a galera enlouquecia. Aí eu falei, cara, eu não posso mais estar trabalhando conteúdo no story. Eu tenho que trazer conteúdo para o feed, porque se eles estão compartilhando tanto, tem que ficar fixo. Então, eu comecei a fazer as respostas dos desafios de plantéis no feed. Eu provocava nos stories o que você acha que essa planta tem. As pessoas enlouqueciam respondendo. Eu compartilhava algumas respostas absurdas, já dando dicas de que estavam erradas. E falava, resposta certa daqui a pouco no feed. E aí publicava no feed a resposta certa. Ela fica para consulta depois. E como eu já sabia que tinha tido bastante alcance nos stories, isso me dava uma pista de que talvez esse conteúdo fosse bombar no feed, coisa que geralmente acontecia. Então, fiquem de olho nesse tipo de métrica que vocês puxam do próprio aplicativo, tá? E aqui é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos que são produtores. Toda vez que eu me encanto com uma planta, você vai visitar a estufa, você vai conversar com eles, ele mostra no celular, assim, a gente está produzindo um negócio novo que eu queria que você visse. Pronto, minha orelha já fica assim, né? Um negócio novo, não pode falar desse jeito com jornalista, né, gente? Quero saber o que é. Aí me mostram. Eu falo, gente, é muito legal. Ele, vem visitar minha estufa que eu vou te mostrar. Aí você chega na estufa, pode fazer foto? Pode, mas não pode postar. Beleza, eu faço uns ensaio fotográfico com a planta. E por que não pode postar? Você chamou uma pessoa que tem uma rede social grande e não pode postar por quê mesmo, no caso? Ah, não, é porque eu tenho pouco dela. E eu olhando na estufa assim, a perder de vista a planta. Isso é pouco? Ah, não, a gente precisa, quando entrar com ela, a gente vai entrar com ela muito. Não dá para colocar pouco assim no mercado. Pessoal, eu entendo a cabeça de vocês, produtores, eu entendo perfeitamente. Mas vocês estão acostumados a gerar demanda. Antes de gerar demanda, vocês precisam gerar desejo. E eu tenho um case que, com certeza, todos vocês conhecem, que é o da begônia maculata. Essa planta não tinha ainda no Brasil, e, pelas redes sociais, a gente via a abençoada da begônia maculata em todas as postagens gringas. Tinha gente querendo saber onde vendia a planta, e ninguém produzia a planta ainda no Brasil, ou produzia secretamente, ainda não vendia. Foi justamente porque se criou desejo da planta que não tem, que quando teve, ela pôde entrar no mercado com um valor que uma begônia jamais sonharia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Primeiro, tem que criar desejo. Então, sim, entrega aquela meia dúzia de plantas que você tem, que ainda não está pronto para entrar com código de barra no Velling, entrega para os influencers. Deixa gerar bafafá. Onde tem? Não tem. Onde tem? Ganhei. Onde tem? Não tem. Terá. Um dia, quem sabe, talvez. Terá. Vocês podem criar até um acordo de confidencialidade, se vocês quiserem, com um influencer. Mas criem desejo. A pessoa vai ficar enlouquecida querendo saber onde é que tem a planta. Quando vocês estiverem prontos para a planta entrar no mercado, já tem assim um mar de gente que sabe o nome. E é lindo isso.
Imagina, gente, a quantidade de pessoas que procura begônia maculata. É o nome científico da planta, isso é latim, gente. Tem uma tag com 157 mil publicações do nome em latim da planta. É isso que a gente quer, que as pessoas saibam o nome da planta que a gente vende. Porque se ela souber o que é begônia maculata e souber que é diferente da begônia latior e também é diferente da begônia rex belief inca flame, elas vão entrar na internet e vão procurar a begônia maculata, como cuidar de begônia maculata, como regar a begônia maculata, quando mudar a begônia maculata de vaso. Imagina o quanto de coisas a gente consegue produzir de conteúdo e de produtos e de serviços. Entendem? Aqui estão me dando um berro, é a última tela, penúltima. Só aqui para vocês entenderem o finalzinho. Quando a gente faz essa comunicação e a gente realmente toca os corações, a gente tem feedbacks incríveis, né? E é muito interessante porque esse trabalho de comunicação, eu não comercializo planta, pessoal. Eu não comercializo planta. Mas eu sou procurada tanto por produtores que querem saber o que pode bombar, o que tem alcance, quanto por donos de gardens e de floriculturas que querem saber o que ele deve comprar para ter em loja. No Veiling Market desse ano, eu entrei num stand, tinha um rapaz fazendo uma compra, não percebi. Comecei a conversar com as vendedoras e o cara comentou com o dono da produção. Vou ver o que a Carol vai escolher para aumentar o meu pedido. Cara, eu sou só uma moça que fala de planta. Imagina isso. Então, durante muitos anos, eu ouvi os produtores reclamarem que determinada planta ele não conseguia produzir porque não tinha saída. E os donos de garden comentarem que determinada planta ele não consegue encontrar, ninguém produz. A gente, nas redes sociais, consegue falar diretamente com o consumidor final. Vocês são capazes de criar desejo. Tem aqui uma pessoa de São Luís comentando que muitos produtos que ela vê nas minhas contas, ela finalmente começou a ver lá. Uma outra que, graças ao que aprendeu, começou a acompanhar, a aprender. Comecei a conhecer você e seus parceiros, por exemplo, a Vivian do Magna. Elas começam a ligar, uma conta segue a outra. É interessante esse movimento. Então, aproveitem, porque é de graça. E aqui eu quero fazer meu agradecimento final, especialmente ao Veiling, não só ao Ibraflor pelo convite, mas especialmente ao Veiling, porque no mês que vem, menos de um mês, na primavera, o Minhas Plantas faz 10 anos. E muitos produtores que eu estou vendo aqui na tribuna me ajudaram a chegar até aqui, né? A gente ser o maior site de jardinagem do Brasil. Eu não conseguiria fazer isso sem a ajuda de vocês, pessoal, principalmente sem a ajuda do Veiling. Então, muito obrigada de verdade. Eu estou disponível caso vocês queiram conversar comigo. Estou aqui no café e também estou disponível nas redes sociais, se quiserem me procurar. Vai ser um prazer ajudar vocês com o que eu puder. Obrigada. Muito obrigado. Opa. Muito obrigado, Carol. Muito legal. Bom, você já é conhecida aqui, né? Tudo certo, Carolzinha? Ela fica brincando comigo o tempo todo, me chamando de poste, de planta e não sei o quê, então tem que brincar com ela, né? Chaveirinho chama ela. Mas a Carol é uma profissional sensacional, trabalha muito bem, ajuda muito o setor, faz muitas coisas pela gente, é parceira nossa também nos nossos eventos, no Inflor, na Garden Fair, né? Então, estamos sempre juntos aí. Eu acho que ela deu uma série de dicas muito interessantes e justamente esse foi um dos objetivos. Devido ao adiantado da hora, então eu não vou abrir agora para perguntas. Se alguém ainda te quiser, por favor, entre em contato com ela. Você tem Instagram, Carol, ou não? Ela tem Instagram, ó, legal, bacana. Então, tem jeito do pessoal te achar, né? Vão te achar. Valda, ela é moderna, exatamente. Então, umas flores. Obrigado, Carol. Obrigado.